Olá, meus queridos alunos dos nonos anos. Prazer bem grande poder estar me dirigindo a vocês, apesar de que estamos vivenciando momentos bem desagradáveis nas nossas vidas, né? Por conta dessa pandemia que está assolando o mundo inteiro. Então, a gente torce para que vocês estejam todos bem, apesar das dificuldades, é óbvio, né? Estar retido em casa, cumprindo a quarentena, mas que estejam bem e todos bastante animados para que em breve nós possamos retomar as nossas atividades com as graças de Deus, tá? Um cheiro bem grande. Em aulas anteriores, eu enviei para vocês uns apontamentos sobre regras de eufonia. Então, nós vamos hoje retomar esse conteúdo, eu vou fazer a explanação, tentar ser o mais objetivo possível para que vocês possam assimilar, aprender esse conteúdo que é tão importante em língua espanhola, vale? Lei. El agua es un líquido precioso. Un hada está con la princesa. Las aguas del río están limpias. Unas hadas visitaron la princesa. Observa, las palabras agua y hada son femeninas, pero en las frases A y B empleamos los artículos masculinos, el, un. Ya en los ejemplos C y D, los artículos utilizados son femeninos, delante de las mismas palabras. ¿Por qué? ¿Por que razão? Vou redimensionar isso aqui para vocês. Observem, nós lemos que a frase A diz que a água é um líquido precioso. Se nós fôssemos traduzir literalmente, nós diríamos: o água é um líquido precioso, porque nós sabemos que ele significa o em espanhol. E a frase B seria fada. Fada é fada em espanhol, seria fada está com a princesa. E a gente sabe que a palavra fada também em espanhol é uma palavra feminina. Por que razão nós utilizamos nas frases A e na frase B? É a pergunta que está sendo feita. Nós utilizamos artigos masculinos diante de palavras femininas. Observemos agora os exemplos C e D. As águas do rio estão limpas. Umas fadas visitaram a princesa, né? A tradução literal. Então, observem que aqui na tradução nós não utilizamos, nós não temos, como nos exemplos A e B, que o água e fada, né? Aqui está tudo normalzinho, como é em português. Então, chama a atenção aqui no observa, né? As palavras água e fada são femininas, mas nas frases A e B, nós empregamos os artigos masculinos, ele, né? Por que razão? Se já nos exemplos C e D, as palavras estão só no plural água e fadas, águas e fadas, e nós usamos os artigos femininos realmente. Por que razão? Gente, nós fizemos isso em obediência à regra de eufonia, a la regla de eufonia que nós estamos tomando conhecimento agora, tá bom? No que consiste, então, essa regra de eufonia, pessoal? Vamos ver. Para evitar um choque vocálico antes do substantivo feminino em singular, empezado por A ou HA tônico, se usa o artículo masculino el, em lugar de la, una. Ejemplos. El aula está vacía. El vocablo aula es femenino, pero está precedido del artículo masculino el, porque aula empieza con A tônico e está en el singular. Então, vamos trazer isso para o português, pessoal. Para evitar o choque vocálico, o choque das duas vogais antes do substantivo feminino que esteja no singular, que comece por A
o H tônico, ou seja, o A ou o HA seja a sílaba tônica. A gente vai usar o artigo masculino el ou un, no lugar de usar o feminino la ou una. Daí temos os exemplos. El aula está vacía. Essa frase nos mostra que a palavra aula é para feminina, mas nós utilizamos o artigo el masculino. Por que razão? Porque a palavra aula começa com A e a sílaba tônica está sobre o A, au, tá bom? El vocábulo aula es femenino, pero está precedido del artículo masculino el, porque aula empieza con A tônico y está en singular, ¿vale? En el ejemplo anterior, hemos hablado que el aula estaba precedida del artículo masculino porque estaba en el singular. A pesar de ser una palabra femenina, tendremos que emplear el artículo en el masculino. El ejemplo B. Las aulas están vacías. La palabra aulas está en plural, por ello es precedida del artículo feminino. Então vejam, a palavra aulas está no plural. Dessa forma, não precisamos aplicar a regra de eufonia, ou seja, trocar o artigo feminino, las, pelo masculino. Não é necessário. Nós só vamos usar o artigo masculino se a palavra estiver no singular, né? El ejemplo C. El niño tiene un hambre muy grande. Hambre es una palabra femenina y está en el singular, por ello es precedida del artículo masculino un. A palavra hambre está no singular, é feminina. Porém, o HA é tônico, então nós somos obrigados a utilizar o artigo masculino. En el ejemplo D, el niño tiene unas hambres por la tarde. En plural, la palabra hambres vendrá com artículo feminino. Então, observem, quando a palavra estiver no feminino, no singular, e começar com A ou HA, e esse A, HA, forem a sílaba tônica, nós temos obrigatoriedade de trocar o artigo feminino pelo masculino, a forma el ou um. Já, se a palavra estiver no plural, a regra de eufonia não precisa ser aplicada, então a gente vai usar o artigo normalmente, tá bem? Bom, para sintetizar, nós vamos dar uma espiada nesses retângulos que coloquei aqui. São 5 retângulos com palavras, tá bom? Para que vocês observem direitinho a razão pela qual a regra de eufonia deve ser obedecida. Em que situação? Vejamos nesse primeiro retângulo. Nós temos el ala, un ala. El ave, un ave. Ala é asa em português e ave é ave. Essas palavras, assim como em português e em espanhol, elas também são femininas. Entretanto, estão precedidas de artigos masculinos. Por que razão? Sublinhei a sílaba tônica das palavras. Sílaba tônica de ala é o A. A sílaba tônica de ave é o A. Então, a regra de eufonia diz que, diante de palavras femininas no singular, começando com A tônico, nós temos que trocar o artigo feminino e usar o masculino. No segundo retângulo, nós temos el habla, un habla. El hambre, un hambre. Usamos mais uma vez os artigos masculinos, apesar de habla e hambre, que é fala, e fome, serem palavras femininas. Mas elas começam com HA tônico. Estão vendo aí que eu sublinhei. Então, em obediência à regra de eufonia, eu tenho que utilizar os artigos masculinos. Vamos analisar agora os dois outros pares de palavras. Temos la amistad
una amistad. La amiga, una amiga. Observem que essas palavras começam com A, mas a sílaba tônica dessas palavras não está sobre o A. Dessa forma, eu vou utilizar o artigo normal, feminino, la ou una, conforme o caso. Observemos agora o quarto retângulo. Temos la hamaca, una hamaca, la harina, una harina. Essas palavras são femininas. Hamaca é rede, harina é farinha, em português. Elas são femininas e começam com HA. Só que o HA não é tônico. Observem, a sílaba tônica de hamaca é ma e de harina é ri. Então, como o HA não é tônico, nós vamos utilizar a sílaba tônica, o artigo normalmente, o artigo feminino. O último retângulo, gente, diz o seguinte: el ángel, un ángel. El amigo, un amigo. Por que razão eu usei os artigos masculinos? Simplesmente porque a palavra ángel e amigo são masculinas. Então, não é necessário que se cumpra aqui uma regra de eufonia. Não é necessário aplicar a regra de eufonia, vale? Então, meninos e meninas, nós vamos finalizar a nossa retomada de conteúdo fazendo com que vocês ouçam um pouquinho um texto em espanhol dito pela professora de vocês, tá bom? É um texto muito lindo, que tem muito a ver com o momento difícil que nós estamos vivenciando atualmente, com essa pandemia que está assolando o mundo inteiro, tá bom? Acompanhem e procurem compreender com atenção. Esperança, Alexis Valdés. Quando a tormenta passe e se amancen los caminos e seamos sobrevivientes de um naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos, y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos, y le daremos un abrazo al primer desconocido, y alabaremos la suerte de conservar un amigo, y entonces recordaremos todo aquello que perdimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos, sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo, pues pedía un pez en el mercado que nos supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores como nos havias sonhado. Gente, um abraço bem grande em cada um de vocês. Fiquem com Deus.